Esta é uma turma de medicina da UNIT 2024.2. Vamos receber neste momento os nossos professores homenageados pela turma. Depois da entrada dos nossos professores, aí estão os nossos formandos e formandas em medicina pela Universidade Tiradentes, turma 2024.2.
Maravilha, já com todos os componentes aqui conosco. Vou pedir que os formandos e formandas fiquem de pé nesse momento. Receba os aplausos de todos que estão aqui. Muito obrigado. Neste momento vamos convidar o nosso palestrante espírita, professor Lisandro Borges. Os formandos podem sentar. Senhoras e senhores, eu convido neste momento para a leitura do Evangelho a formanda Mariana Sattler Lima Medina. Antes da leitura do Evangelho, eu peço atenção a quem está com o veículo fora do local. Um Jeep QMO 2E51. Jeep QMO 2E51. Um Honda PXO 7057. Um Honda PXO 7057. E um RRB 7C49. Estão na frente da garagem, ok? Muito obrigado. Boa noite. Leitura do primeiro Evangelho. Os fariseus, ao ouvirem que Jesus havia feito os saduceus se calarem, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, perguntou-lhe para tentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: Amarás teu primeiro como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. Fazei aos homens tudo o que gostaríeis que eles vos fizessem, pois estas é a lei e os profetas. Tratai todos os homens da mesma maneira que gostaríeis que eles vos tratassem. O reino dos céus é comparável a um rei que quis pedir contas aos seus servidores. E tendo começado a fazer isso, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como ele não tinha condições de pagar-lhe, seu senhor lhe ordenou que vendesse sua mulher, seus filhos e tudo o que possuía, para liquidar sua dívida. O servidor, lançando-lhe aos seus pés, suplicou-lhe, dizendo: Senhor, tende um pouco de paciência, pois eu vos pagarei tudo. Então o senhor desse servidor, ficando tocado de compaixão, deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 moedas, agarrou-lhe pelo pescoço, sufocando-o e dizendo: Paga-me o que me deves. E seu companheiro, atirando-se aos seus pés, suplicou-lhe, dizendo: Tende um pouco de paciência, que vos pagarei tudo. Mas ele não quis escutá-lo. E, indo embora, fez com que o prendessem, até que lhe pagasse o que devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que passava, ficaram extremamente aflitos e avisaram seu senhor de tudo o que tinha acontecido. Então o senhor, fazendo-o vir, disse-lhe: Mau servidor, perdoei tudo pelo que me devias, pois me pedisse isso. Não deverias então ter pedido piedade do teu companheiro, como tive de ti? E seu senhor, furioso, deixou-o nas mãos dos carrascos até que pagasse tudo o que lhe devia. É deste modo que meu Pai, que está no céu, vos tratará. Se cada um de vós não perdoar ao seu irmão, do fundo do coração, as faltas que tiverem cometido contra vós. Que assim seja, né? Amigos e amigas, eu convido a todos a mergulhar nessa energia do culto espírita. Para isso, eu peço que o silêncio seja predominante nesse espaço, para que tenhamos atenção e possamos ouvir as palavras que serão ditas na noite de hoje. Dessa forma, agradeço a todos. Convido nesse momento para fazer o Minuto da Sabedoria a formanda Bruna Almeida de Souza Moraes.
Boa noite a todos aqui presentes. Não interrompa a manifestação de carinho a uma pessoa querida só porque os outros julgam errado. Consulte sua consciência e não dê ouvidos às vozes da invenção e do crime. O carinho é o óleo que lubrifica as engrenagens da vida, que já é dura por si mesma. A vida sem afeição é um inferno, um deserto sem oásis. Conserve seu carinho, dedicando-o a pessoas a quem você ama. Agora, convido neste momento para fazer a prece inicial a formanda Caena Monteiro Almeida Monte. Boa noite a todos aqui presentes. Queridos irmãos, pais, amigos, que nesse dia especial o Senhor possa nos abençoar, que nos envolva e nos ampare nesta noite de bênçãos, que continue iluminando nosso caminho nessa nova etapa de nossas vidas. Mestre amado Jesus, que conheceis todas as nossas imperfeições, que nos ama profundamente, auxiliai-nos a compreender as leis divinas e teus ensinamentos. Faz-nos entender teu evangelho de luz. Ensina-nos a aplicá-lo em nossas vidas, a fim de que sejamos cada dia melhores do que fomos ontem. Auxilia-nos, Mestre, a reconhecermos e corrigirmos nossas falhas. Dai-nos força e coragem para sermos humildes e mostrai-nos o caminho da iniciativa para solucionarmos nossas dificuldades. Mostrai-nos o caminho para a persistência, para evitarmos o desânimo. Mostrai-nos o caminho da caridade, para evitarmos o egoísmo e podermos dividir os benefícios que recebemos todos os dias. Auxilia-nos a sermos merecedores do teu amor. E seja, Senhor, sempre nossa fonte de inspiração. Amém. Que assim seja e assim será. E agora, meus amigos e amigas, passo a palavra ao nosso palestrante espírita, professor Lisandro Borges. Boa noite a todos e a todas. Boa noite a todos e a todas. Agora eu consegui ouvir vocês. Agradeço pelo convite, agradeço a presença dos pais, amigos, a todos aqueles que de alguma forma contribuíram para que esse dia se fizesse verdade. Lembramos que a doutrina espírita, ela não tem um culto propriamente dito. Na casa espírita nós fizemos uma doutrinária, que é os comentários do Evangelho à luz de Jesus e à luz da doutrina, e nos conectamos com o alto como todas as outras religiões. Independente disso, a doutrina espírita respeita cada uma das religiões aqui presentes, e convidamos a todos que não conhecem a doutrina espírita para que também possam conhecê-la. Na nossa frase inicial, o maior remédio que podemos oferecer ao próximo é o amor, que cura as feridas invisíveis. Na doutrina espírita nós acreditamos que o doente é uma pessoa que desenvolveu essa patologia, desenvolveu essa doença através de ações em vidas passadas, mas também ações nessa vida mesmo. E isso a gente pode levar para o nosso dia a dia. Uma pessoa nervosa, uma pessoa angustiada, uma pessoa que guarda mágoas, uma pessoa vingativa, começa a fazer borbulhar o estômago. Essa pessoa começa a desenvolver azia. E ela é convidada por amigos, parentes e familiares para que mude essa ação,
para que mude esse jeito de agir. E aí ela tem duas opções. Ela pode optar em escolher seguir no mesmo caminho, ou ela pode optar em mudar a sua maneira de agir. Se ela continuar agindo dessa forma, a azia se transforma, através do ácido clorídrico, na agressão da mucosa gástrica, numa ferida. E essa ferida é uma úlcera. E essa pessoa é convidada e ela vai ao médico, e tantos médicos aqui presentes, e ela vai até o médico, e naquele momento ela recebe aquela recomendação, por intermédio divino, de que mude a tua atitude. Pare de agir assim. Talvez essa ferida, essa úlcera, essa azia, seja porque você anda muito irritado, muito nervoso, muito angustiado, e quem não se encontra hoje em dia? E de novo, mais uma oportunidade essa pessoa tem. A primeira dica foi do familiar. A segunda dica foi do médico. E ela continua agindo daquela forma, até que aquela úlcera se transforma num câncer. E aí ela vai no outro médico, no oncologista, e ele chega para ela e diz assim: olha, infelizmente, agora você vai entrar em cuidados paliativos. Mas doutor, o que é isso, cuidados paliativos? Eu não tenho mais solução na medicina para o seu caso. Agora é aliviar a sua dor e sofrimento. Porque aquele câncer no estômago se transformou em metástase, o espalhamento do câncer, e não há mais nada que a medicina humana possa fazer. E aí novamente ele tem a terceira oportunidade de modificar a maneira de agir, a maneira de pensar. E a única coisa que vai lhe conectar com o alto é a certeza da morte. E mais uma vez, mais uma oportunidade é dada. E aí ele, enfim, entende que precisa mudar. Ele entende que aquelas atitudes que levaram à gastrite, à úlcera e ao câncer são responsabilidade dele. E aí ele opta em se conectar com o alto, exercer a fé que Jesus dizia: se tu tiveres a fé de um grão de mostarda. E olha, quem gosta de comer cachorro quente, vê a mostarda em cima lá, e observa como eu observo, aquela sementinha, ela é tão pequena, e eu não consigo imaginar que Jesus comparou a fé daquela semente, e se a pessoa tiver aquela fé, ela será salva. Meu Deus, é minúscula a semente da mostarda. Então, se eu tiver aquela fé minúscula, eu serei salvo? É. E nem aquela fé a gente tem. Mas aquele paciente oncológico em cuidados paliativos resolveu acreditar em alguma coisa. Em Jesus, num pastor, por intermédio da sua igreja, em qualquer religião. Ele resolveu acreditar e confiar sua vida ao médico e à fé. E na fé, ele confiou. E teve mais que um grão de mostarda. E adivinha o final dessa história? Ele volta no médico, aquele lá, o oncologista dos cuidados paliativos, que pede uma tomografia, que pede uma cintilografia e descobre que a metástase desapareceu. E aquele médico que estudou 6 anos, que fez a sua residência em oncologia, que se debruça nos livros, nos artigos científicos, fica sem resposta. Porque a resposta é Deus. Ele olha para o paciente e diz assim: eu não sei o que você fez, mas o câncer desapareceu. Doutor, então quer dizer que eu não preciso mais do cuidado paliativo? Olha, o câncer hoje desapareceu. Pode ser que ele volte, mas hoje você está curado. E aí está o poder da fé. E aí está a conexão dessa profissão que vocês escolheram,
que não foi por acaso, porque quem vem médico nessa encarnação tem muitos débitos, porque precisa exercer o papel da cura, o papel do cuidar, o papel do tratamento para com os outros, e abdicar de momentos familiares, abdicar de festas, de Natal, de Ano Novo, de Páscoa, de férias com a família, porque eu tenho plantão, porque eu tenho consultório, porque eu tenho cirurgia, porque eu estou no meio das minhas férias e me ligam, e só eu consigo fazer aquilo, eu tenho que voltar. A mulher fica frustrada, o marido fica decepcionado, a família fica entristecido, mas ele vai com a fé de que está indo por uma boa causa, pela profissão que escolheu, pela missão que lhe foi dada. Meus amigos, é uma honra estar aqui diante de futuros médicos, que assumirão a nobre missão de cuidar não apenas dos corpos, mas também das almas em sofrimento. Hoje eu gostaria de convidá-los a uma reflexão do papel do médico como instrumento do amor divino. O médico é um canal entre o céu e a terra, cuidando do corpo com a ciência e da alma com o coração. Certa feita, no plantão do hospital aqui nessa cidade, uma senhora, seus 92 anos, chega com muita dor, gritando na urgência do USE, um dos hospitais aqui que muitos dos senhores já conhecem. E lá ela gritava e dizia: minha filha, eu quero minha filha, onde está minha filha? 92 anos, sozinha, uma cuidadora veio trazê-la ao hospital. A enfermagem veio, tentou acalmá-la e nada. O técnico da enfermagem: a sua filha, que filha que a senhora fala? Eu quero a minha filha. E gritou e gritava a noite toda. Passou a noite toda gritando, os outros pacientes incomodados com aquela senhora gritando, e muitos diziam: por que não morre logo, perturbando a todos? Já passou do seu tempo. E nisso, na troca de plantão, vem aquele médico, recém-formado, com muito medo de que algo possa dar errado, mas com a certeza que o conhecimento adentra nas suas entranhas, com a certeza de que a missão vai ser cumprida da melhor forma e que Deus o acompanha. E naquele primeiro plantão, ele chega e recebe a reclamação: doutor, aquela senhora ninguém aguenta mais. Todos estamos querendo que o senhor dê um jeito e dê alta para ela, porque aqui ela não pode mais ficar. Está perturbando a todos com seu grito e chamando por uma filha inexistente. Ele chega, vai até o leito, observa e ela grita: minha filha, onde está minha filha? Aquele médico olha, pega o lençol, embrulha o lençol, coloca entre os braços daquela senhora e diz: está aqui, vó, está aqui a sua filha. Naquele momento, aquela vozinha, com os olhos fechados, abre os olhos e chora: obrigado, doutor, obrigado por trazer de volta a minha filha. Essa é a arte de cuidar, se colocar no lugar do outro, mas isso é impossível, porque eu nunca vou me colocar no lugar daquele que geme, daquele que está em fase terminal. Eu nunca vou me colocar no lugar de um paciente oncológico. Eu nunca vou me colocar no lado daquele pai que você tem que dar notícia que seu filho acaba de falecer. Eu nunca vou me colocar no lugar daquela mãe que gestou 9 meses uma criança e acaba de receber pela boca do médico que seu filho, infelizmente, não sobreviveu. São as notícias que a profissão tem que dar e só ele tem que dar. Mas naquele momento, com a certeza da missão cumprida,
A empatia é fundamental. A empatia não é se colocar no lugar. A empatia, no meu modo de ver e na visão espírita, eu não tenho a mínima ideia do que você está sentindo, mas eu estou aqui. Segura a minha mão, me manda um WhatsApp, que eu venho. Está aqui meu telefone pessoal, você pode ligar se você precisar. E olha que médico tem dificuldade de passar o número pessoal. É praticamente o FBI enrustido naquele número, né? Quem tem são poucos. Acostume-se a ter pelo menos 2 telefones. Aquele telefone que você vai fornecer para o paciente e aquele telefone para o ambiente familiar. Pois aquele paciente pode precisar. E quando ele precisa, ele pode contar. Isso também é empatia. A cura verdadeira não está nos remédios. A cura verdadeira está na força do Espírito. Certa feita foi feito um experimento com 2 pacientes oncológicos que receberam o diagnóstico e foram acompanhados durante 5 anos. Um, com a resposta do médico de que era um câncer e que era maligno, esse paciente teve um pensamento extremamente negativo. Começou a fazer seu testamento, começou a pensar coisas extremamente negativas e faleceu em 3 anos. Um outro paciente, por outro lado, quando no diagnóstico, começou a valorizar as coisas belas da vida. Se trancou com a família, conviveu mais com ela, começou a assistir mais comédias, começou a ouvir mais piadas, rir mais, aproveitar cada minuto da vida. E por que a gente precisa estar morrendo para poder enxergar a beleza da vida? Por que a gente precisa estar com uma doença para valorizar a saúde? Por que a gente precisa dizer, eu te amo, só depois que faleceu? A gente precisa viver o hoje, o agora, aproveitar cada momento como se fosse o último, pois é assim que a vida é. Planejamos muito o futuro, que nem sabemos se virá, e vivemos muito do passado, que já passou. O presente é o que há, e um dos presentes que Deus lhe deu, foi a profissão que escolheste. Hoje no Brasil, fechamos 575 mil médicos. Houve um aumento exponencial de 343% da década de 90. Quase um aumento de 120% nas faculdades de medicina. Segundo o Conselho Federal de Medicina, isso por um lado é benéfico, mas por outro lado assusta com a formação médica. Tenho a formação, porque já trabalhei lá, que a UNIT contemplou um dos melhores ensinos que vocês poderiam ter tido. Com uma bagagem médica que só os estudantes das melhores universidades teriam e terão. Mas só a bagagem, o conhecimento, o intelecto não fazem o bom médico. O bom médico é aquele que se espelha, segundo a nossa doutrina, em Jesus. Aquele que abdicou de tudo para cuidar dos pobres, dos estropiados, dos mancos, dos cegos, dos coxos. Esse é o verdadeiro médico, que se espelha em Jesus e pensa, o que Jesus faria? A dor é o aguilhão que desperta as almas para as verdades eternas. A profissão médica não é um acaso, mas é um chamado espiritual. Cada paciente que cruzar o caminho dos senhores e das senhoras é um convite à caridade e ao aprendizado. O bem que praticares em algum lugar, olha que linda essa frase, serve para todos nós. O bem que praticares em algum lugar será teu advogado em toda parte. Ou seja, cultiva o bem, cultiva o amor,
cultiva a caridade. A cura que liberta é aquela que toca o espírito antes mesmo do corpo. Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, dedicou toda a sua profissão à caridade. Não cobrava nas suas consultas. Morreu extremamente pobre. Certa feita numa consulta, sua paciente, com uma criança, com uma faringoamidalite importante, e os medicamentos os antibióticos naquela época eram extremamente caros e escassos. Ele tira o seu anel, o anel da sua formatura da medicina, com ouro, e entrega para a paciente, e diz: toma aqui, mulher, leve, e use esse anel na farmácia para comprar o medicamento do seu filho. Aquela mulher se sente constrangida e diz assim: doutor Bezerra, mas é o seu anel de formatura, o seu anel de médico, como o senhor pode fazer algo assim? E ele diz: para mim não tem tanta serventia como terá para a senhora, porque esse anel vai lhe ajudar a comprar o medicamento que salvará a vida do seu filho. Quando aquela mãe chega na farmácia e o boticário lá, o farmacêutico, recebe, ele chora, porque existe uma caixa escrita: joias do Dr. Bezerra de Menezes. Ali tinha pulseiras, anéis, pingentes, inclusive da sua esposa. E ele chora porque ele vê a dedicação daquele médico da espiritualidade. E Dr. Bezerra, quando desencarna, quando morre, sua esposa fica extasiada, pois no seu velório começa a aparecer um monte de pessoas estranhas, que ela nunca tinha visto na vida. E aí ela fica se perguntando: quem serão essas pessoas? E aí um amigo particular de Bezerra diz: a senhora sabe quem são? São todos aqueles que ele cuidou, que ele tratou, que ele salvou a vida e não cobrou um centavo. Jesus não pediu: dá tudo o que tu tens e vai viver comigo, vai viver ao meu lado. Jesus disse: dê aquilo que te sobra, aquilo que não vai te fazer falta, e compartilha com aqueles que não têm nada. Construa a tua riqueza, a tua fortuna, mas não te esqueça da caridade. Não se esqueça daquele paciente que vem, que você vê que não tem condições econômico-financeiras para o pagamento da consulta, e fale aquela frase: o senhor me paga na próxima, para não constrangê-lo. Daquela família que entra no consultório 4, 5, porque só um tem o valor para a consulta, e está tudo bem, eu estou exercendo a profissão. E melhor ainda, se existir algum local, alguma casa, que ajude aos mais necessitados, e precise de um médico, com gratuidade, com voluntariado, ali tu podes ajudar também, pois aí também é a tua missão. A empatia e olhar humano, como nós falamos. Quando tocas o coração de alguém com ternura, curas ferida que a medicina não alcança. O melhor remédio que nós temos hoje não é o medicamento mais caro, o antirretroviral, o antineoplásico, que custa milhões. Adivinha qual é o melhor medicamento que nós temos? A oração. Quando a gente ora e a gente se conecta com o alto, coisas milagrosas acontecem, pois ali está o intermediário de Jesus, ali está o intermediário de Deus, que é o médico, com as mãos que curam, com as mãos que levam o consolo. E é tão bom quando a gente consegue fazer essa conexão.
aquele profissional de saúde que também está conectado com os outros profissionais de saúde, porque não existe um elo de uma cadeia que não tenha outras cadeias formando o círculo. O fisioterapeuta, a enfermeira, o técnico, o farmacêutico, o biomédico, os nutricionistas, todos têm o seu papel importante, colaborando com a cura daquele paciente. Porque, afinal de contas, é a cura do paciente que os senhores e que as senhoras procuram. Hoje à noite é uma noite de emoção, é uma noite de felicidade, é uma noite de celebração e principalmente uma noite que eu dedico aos pais. Porque são os pais que auxiliaram os senhores e as senhoras a chegarem aqui. Com seu esforço financeiro, com seu esforço emocional, com seu esforço logístico, para que hoje pudesse se concretizar o dia da minha formatura. Então sejam gratos a todos aqueles que de alguma forma, direta ou indireta, ajudaram com que esse dia chegasse. Principalmente aqueles que não estão aqui. A gente se emociona quando vê aqueles quadros com os familiares queridos que já desencarnaram e não estão aqui. Ledo engano. Estão aqui, estão presentes, acreditando ou não, estão participando desse dia emocionante com você. E com certeza estão vibrando e celebrando com você. A todos aqueles que não estão mais presentes, que nosso pensamento possa atingi-los e que possa celebrar junto conosco. Na pergunta de finalização, deixamos a seguinte mensagem: o que vocês deixarão de legado? Legado é uma palavra tão forte. Legado é herança, mas não herança patrimonial ou herança financeira. Legado é herança espiritual. Aquele médico vai fazer falta. O doutor não veio mais, olha a fila que tem aqui. Eu gostava daquele doutor, eu gostava daquela doutora. Ele vai fazer falta. Ele colocou o meu filho no mundo, para quem vai para ginecologia, para obstetrícia. Ele operou meu filho, para quem vai para cirurgia. Ele cuidou do meu filho, que tinha câncer. Ele cuidou da minha mãe, aquele médico geriatra. E olha, geriatria é a medicina do futuro, pois nunca a nossa população envelheceu tão rápido e aumentou a nossa expectativa de vida. O que será de nós na terceira idade? Será o que construímos hoje. E doutores e doutoras do hoje, lembrem-se, vocês cuidam da saúde dos outros, mas precisam cuidar da sua saúde também, porque os médicos estão adoecendo por se esquecerem de si mesmo para cuidar da saúde do próximo. Então cuidem-se para poder cuidar cada vez melhor dos outros. André Luiz dizia: ajudar aos outros é o melhor remédio para curar as feridas da própria alma. E eu posso citar Joana de Ângeles, que junto a Divaldo Franco, falou uma das frases mais belas: quem enxuga a lágrima dos outros não tem tempo para chorar. Eu vou repetir a frase:
Quem enxuga a lágrima dos outros não tem tempo para chorar. Quando tu cuida do outro, tu esquece de ti mesmo, tu esquece da tua dor, tu esquece do seu sofrimento. E partilha o amor, a esperança e a fé. Lembro-me bem dos melhores neurologistas da minha cidade, que era ateu, não acreditava em absolutamente nada. E aí, atendendo uma senhorinha com um câncer muito invasivo no cérebro, no sistema nervoso, ele era um dos melhores neurologistas da cidade e neurocirurgião. Ele opera aquela senhora e leva 12 horas a cirurgia, numa equipe de 6 médicos, angiologista, o neurocirurgião, 12 horas. Ele fica o dia inteiro sem comer, sem beber um copo d'água, só tentando extirpar uma das mazelas que ainda mais mata, que é o câncer. E ele consegue, estabiliza a paciente. Depois, quando ela acorda na sala da recuperação, ele vai visitá-la, na visita médica, e olha para ela e diz: e aí, tudo bem com a senhora? Como é que a senhora está? Ela olha para ele e diz assim: graças a Deus, doutor, eu estou viva. Ele diz: é mesmo? Então continue com o seu Deus, que eu estou indo embora. Ele vai embora e nunca mais aparece. Todas as vezes que lhe diziam isso, ele não voltava mais para atender o paciente. Então a enfermagem já dizia: não fale em Deus, pois ele se irrita e sai da sala. A filha dele foi minha colega de 2º grau. E a questão de 2 semanas, ele desencarnou nos seus 80 e poucos anos, deixando um legado enorme na neurocirurgia da minha cidade. E ela me liga chorando e diz: Lisandro, adivinha o que o pai falou? Foi as últimas palavras dele. Não tenho a mínima ideia. Que Deus me acompanhe nessa nova jornada. Era o ateu mais cristão que eu já conheci, pois sem ter nenhuma fé, curava, impunha as mãos, e por intermédio da espiritualidade, acreditando ou não, fazia a arte acontecer. Pois quem não sabe, a medicina é a arte de curar. Sejam artistas, artistas do bem, artistas do amor, artistas da paz, artistas da fé. Seja um médico que não apenas prescreve remédios, mas também distribui esperança. Que cada toque seja um gesto de amor. Que cada diagnóstico traga uma palavra de consolo. E lembre-se, onde há dor, há uma oportunidade de semear luz. A medicina salva o corpo, mas o amor cura a alma. Seja um médico de ambas. A medicina salva o corpo, mas o amor cura a alma. Seja médico de ambas. Sejam felizes, pratiquem o amor e a caridade, e lembre-se, Deus e Jesus sempre estará convosco. Estou acreditando ou não? Jesus abençoe a todos nós na noite de hoje. Que assim seja. Convido com muito carinho para a prece final a médica Gabriela Barbosa Vasconcelos de Souza.
Boa noite a todos. Fomos resilientes, perseverantes, e em todos os momentos Deus não nos abandonou. E assim como um pai caridoso e generoso, nos acolheu nas horas mais difíceis. O ensino superior é apenas a primeira etapa vencida nesse desafio chamado vida. Ainda temos um caminho longo e árduo pela frente. Que a nossa caminhada seja abençoada e conduzida pelo nosso Pai, que nesta noite vocês sintam um amor que o cerca e que os espíritos de luz sempre te acompanhem em sua vida e na sua carreira e levem a oração nossa sempre em vosso coração. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para as nossas próprias dificuldades. Ajudai-nos para que ninguém faça aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e para sempre. Agora eu peço, por favor, que todos se levantem, que iremos rezar o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja.